E aí, meus amigos, contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. Novamente aqui com o Pedro. Tamo junto. Meu head de vendas, que é responsável pelas nossas vendas aí. E hoje nós vamos conversar sobre uma demanda que tem chegado para a gente, que é a demanda que os nossos clientes não conseguem converter. Então, deixa eu falar para minha câmera aqui, você que é contador, que é cliente nosso ou não, e que chega lead, o marketing te manda lead, você recebe e-mail, você recebe o WhatsApp com pedido de orçamento, mas se perde, não sabe o que fazer, então esse conteúdo é para você. O Pedro vai dar as principais diretrizes aí para que você consiga, mesmo que de maneira mais inicial, ter um processo comercial que funcione, que é o principal, que você consiga aplicar ainda hoje. Então, sem mais delongas, Pedro, muito obrigado. Vamos pro conteúdo? Bora pro conteúdo. Bora. Primeira coisa, então eu vou te fazendo as perguntas, você vai respondendo Fechou. aqui pra galera. Primeira coisa, quando um lead chega... importante, quando eu te fizer a pergunta, repete a pergunta para no corte sair... Beleza, completo. fechou. Quando o cliente está trabalhando, o contador, então ele recebeu no WhatsApp um pedido de orçamento. Então ele recebeu assim, ó, quer abrir uma empresa, ou recebeu só um oi, que veio do site. O que fazer? Primeira coisa, então, respondendo a pergunta. Recebi um pedido de orçamento no WhatsApp. E agora? Primeira coisa que você vai fazer é ligar para esse cliente, beleza? Então, esquece de responder esse cara no WhatsApp, liga pro cara na hora. Oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Almir, né? O meu nome é Pedro, falo da Contabilidade X. Vi que você acabou de deixar um contato ali no WhatsApp, resolvi até te ligar para acelerar seu atendimento e para conseguir te ajudar, cara. O que você precisa? Hoje, Almir, até recebendo um pedido de orçamento de contadores que estão buscando melhorar essa parte comercial, é uma grande demanda que esses contadores têm de contatos, de receber esses pedidos de orçamento, mas eles mandam só um oi, respondem no WhatsApp e depois não tem mais nenhuma conversa. Você tem que pensar o seguinte, a pessoa que está do outro lado da tela, ela está querendo resolver o problema. E quanto mais direcionado você é para resolver o problema dela, fazendo inclusive uma ligação, mais fácil é para entender o seu tipo de trabalho e agendar ali uma reunião e ir para uma proposta para você. Então, primeira dica, pegar e ligar. Se não atendeu a ligação, manda o WhatsApp, fala que tentou contato e já pede ali para retornar, para entender mais sobre o problema desse potencial cliente. Perfeito. Então, vou fazer a segunda pergunta para o Pedro e eu vou deixar uma diretriz aqui. Como é que funciona hoje esses clientes no Google? O cliente vai jogar assim, ó, a jornada do cliente. Abrir empresa em Curitiba. Aí vai cair um tanto de site no Google, que o Google vai mostrar. 3 patrocinados e o resto orgânico. O que o cliente faz? Ele entra no primeiro negócio, ele entra no primeiro site. Se seu site não tiver fácil do cara entrar no WhatsApp, um telefone fácil para o cara chamar no WhatsApp, ele vai sair do seu site e vai entrar no segundo. Por quê? O jogo do Google, principalmente quem está fazendo anúncio, é um jogo de atenção. Então você tem 5 segundos para conseguir reter esse cliente. Exato. Se seu site está longe o botão de fale conosco, se o contato está longe, provavelmente você vai perder esse lead. Então, o cara entrou no seu site, achou seu WhatsApp, clicou lá no site, caiu no seu WhatsApp, ele te mandou oi, boa tarde, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar no segundo site e vai fazer a mesma coisa. No terceiro site vai fazer a mesma coisa. E qual que ele vai fechar? O mais barato? Não necessariamente. Às vezes é o que conseguir responder para ele primeiro e mais rápido e melhor. Aí que vem a sua pergunta, Pedro. Em quanto tempo o cara tem que responder o lead e como que ele tem que responder Beleza. o lead? Como respondeu, em quanto tempo e como responder o lead. Existe um estudo, não vou falar com achismo não, tá? Da HubSpot, que é uma das maiores empresas de venda do mercado mundial. Eles fizeram essa pesquisa com mais de 5 mil empresas e eles entenderam que os vendedores que entravam em contato com o lead em menos de 5 minutos depois que ele solicitou um pedido de orçamento, seja pelo WhatsApp, e-mail ou por qualquer outro canal, a chance dessa venda acontecer é de 400%. 400%. Ou seja, o seu cliente ele não vai fechar somente por valor, ele vai fechar por atendimento, agilidade no processo e prioridade que você dá para o lead. Então, caiu o pedido de orçamento, cara, você pode estar com todas as prioridades possíveis, mas a
principal prioridade é fazer contato com esse lead. É falar com ele na hora. Porque quanto mais rápido você entra em contato com o lead, maior é a sua chance de converter esse potencial cliente. Até porque, como você disse, Almir, esse potencial cliente, esse lead, ele vai fazer contato com mais 2, 3 escritórios de contabilidade. Então você tem que pensar o seguinte, o cara já contactou meus concorrentes, quem estiver falando primeiro vai colocar a proposta na mesa. Então eu tenho que agendar uma reunião para apresentar uma proposta antes dele ir nessa etapa com o meu concorrente. Porque se ele fechar comigo na reunião, ele vai nem querer ouvir meu concorrente. Então, o mais rápido possível. E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. O cliente, quando ele deixa um pedido de orçamento, tem que ser construído com ele uma proposta de valor. Exato. Tem que construir com ele a proposta de valor. E como que se constrói uma proposta de valor? Como é problema, né? Implicação do problema. Fala aí pra gente. Essa metodologia de SPIN, né? Que é situação, problema, implicação e necessidade. Para que uma venda aconteça, quando você trabalha esses 4 pontos dentro de um direcionamento comercial, de qualificação do lead, você consegue construir essa linha de raciocínio da pessoa que está do outro lado da tela. Vamos supor aqui uma situação. Deixa eu anotar. Peça o seu caderno aqui. Deixa eu ir anotando. Então, vamos lá. Metodologia SPIN. Explica pra gente de novo. O que é metodologia metodologia SPIN? O SPIN Selling é uma metodologia de vendas, tá? Que ela é utilizada num processo de qualificação em específico. Então, para que antes de você chegar e falar o quanto que você cobra, você vai entender a situação desse potencial cliente. Então, só te interromper, pessoal. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Para você saber como é que qualifica um lead, não é só responder a mensagem dele, não. Existe uma metodologia para isso. Existe Exato. um método. Se você segue esse método, você... eu nunca segui método nenhum e fechei vários. Ótimo, mas alguém desenvolveu esse método. Então, se você não está conseguindo, siga o método. Exato. Então, vamos lá. Situação. Então, SPIN. O S é de situação. Então, beleza. situação. Ok. O P. Problema. Implicação. E necessidade. Implicação e necessidade. Então, eu vou te colocar uma questão aqui. Tá. Um cara pediu um orçamento e falou assim, eu preciso sair do Simples Nacional. Isso é uma demanda que chega, geralmente? É uma demanda que chega? Sair do Simples Nacional? É uma demanda que chega. Então, vamos lá. Qual que é a situação? Como é que você vai fazer essa qualificação? Tá. Vamos lá. Fala, Almir, beleza, cara? Então, você está me falando que você acabou de sair do Simples Nacional. E quando que você ficou sabendo da situação, Almir? Pedro, tem 2 dias. Então a situação é o diagnóstico. Então você vai diagnosticar a situação do cara. Exatamente, porque às vezes o cara nem sabe que ele saiu do Simples, ele só tem uma ideia, e tem um cara que realmente, cara, eu saí do Simples. Tá. Então, quando o cara te traz esse problema, você vai falar assim, cara, beleza, então qual que é o segundo ponto? Problema. Qual que é o problema de você ter saído do Simples Nacional, Almir? Você sabia que você pode pagar uma quantidade de imposto maior, você pode ter um custo muito mais que você já estava previsto no seu faturamento, que você poderia pagar. Então você vai construir um problema em cima, porque o problema não é ele ter saído do Simples. O problema é o que vai vir depois. Exatamente. Então o que o contador tem que fazer assim que receber o negócio? Ele tem que entender a situação do cliente. Então, isso aqui, Pedro, já mata uma questão. Então ele não tem que receber um oi do cliente e já mandar uma proposta no PDF. Porque a proposta... Porque ele não sabe. Exatamente. Porque assim, você não sabe o problema do cara. Então, Tá. como é que você vai oferecer uma proposta em cima que você não sabe o problema do cara? Ou seja, então a gente fez a pergunta de situação. Entendemos o problema desse empresário. Ou construímos o problema para eles. Cara, você sabia que pode acontecer isso. E o problema tem que ser escancarado para ele. Tem que entrar na ferida dele e abrir assim para ele sentir. Então, cara, seus funcionários, você vai pagar 20% a mais de INSS de cada um. Sim. Você vai pagar 3 vezes mais imposto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você tem que entrar com ele numa imersão de problema. Porque aí ele vai conseguir uma próxima fase que é a implicação. O que é uma implicação? A implicação é você falar, cara, se a sua empresa começar a pagar mais imposto, você ir para um outro regime tributário, esse dinheiro que você tinha de lucro, essa margem de lucro apertada que você tinha de, por exemplo, ganhar 5 mil, cara, ela vai cair para R$1.000. Você consegue manter o seu estilo de vida com R$1.000? Então a gente está implicando esse cara. Então, qual que é a consequência? Consequência do problema. Ok, porque como a metodologia é em inglês, muitas vezes a palavra implicação pode ser que não fique claro. Então a gente pode chamar de consequência. Exatamente. Okay. Então, essa implicação, Almir, ela tem que fazer com que porque o cliente ele acha que o problema é isso daqui. Ele acha que é isso aqui. Vamos botar em uma outra situação. Cara, eu não tô malhando tem 6 meses, tô sentindo uma dorzinha. Esse que é o problema que ele vê.
mal vai saber no momento que ele vai fazer uma O análise risco que ele que ele pode... tá com a Ok. costela quebrada. Ok. Entendeu? Então você tem que trazer essa percepção e você consegue fazer isso com a implicação. Que você vai questionar e aí o cliente ele vai falar, cara, então eu entendi que esse é o problema, eu tenho uma urgência e eu preciso de buscar um contador que seja especializado no meu segmento. E aí você vai traçar um processo de vendas mais natural, que entra exatamente no último ponto, que é a necessidade. Se o seu cliente entendeu que ele tem um problema que é relevante, você implicou ele e ele tem essa certeza que ele tem que mudar esse cenário, ele tem uma necessidade de fazer aquilo agora. Ele não vai falar assim, cara, então eu vou mudar de contabilidade daqui 6 meses. Não, porque ele sabe que se ele mudar daqui 6 meses, todas as implicações, consequências que nós falamos do problema vai acontecer. Então, você não fica naquela escassez com o cliente. Ô, fulano, quando você vai me retornar? Fulano, você conseguiu analisar a proposta? Não. É o cliente que vai ficar te procurando. Ok. Porque ele tem uma necessidade e ele sabe que se ele não resolver essa necessidade, o problema dele vai ser muito maior. Então, trabalha esses 4 pontos. Situação, problema, implicação e necessidade. Uma outra dica que eu queria passar aqui, já olhando direto no seu olho, é que não tente implementar todos esses pontos de uma única vez. Primeiro, quando você receber um pedido de orçamento, cara, faça as perguntas de situação, beleza? Ficou bom em perguntas de situação? Beleza, Pedro, agora eu vou para situações de situação e problema. O grande erro de implementar essa metodologia, Almir, é que as pessoas ouvem um conteúdo desse e querem aplicar tudo da noite para o dia. Isso fica chato, fica cansativo para o cliente e não gera um entendimento fácil do processo. Então, dica para você que quer implementar o SPIN, trabalha ponto a ponto. À medida do momento que você vai ficar bom em situação, problema, implicação e necessidade, você vai levando com naturalidade todo esse processo. Então vamos falar o seguinte, ó. Caiu um lead, caiu um pedido de orçamento, um lead. Regra número 1, tentar contato com esse cara. Ligar, falar com esse cara, o mais rápido possível. Então não se fala de outra coisa enquanto não resolver essa primeira etapa. Exatamente. Tentou falar com o cara, conseguiu, o cara me atendeu. Então a gente precisa fazer as perguntas de situação. Então não é falar de mim, como que a minha empresa tem 50 anos de mercado. Não. É fazer perguntas inteligentes, objetivas, para a gente conseguir extrair o máximo daquela situação. Então, quais as perguntas? Vamos falar 3 perguntas aqui que o contador pode fazer de situação. Eu vou falar uma primeira que eu sei que ele pode falar. Se ele já tem CNPJ ou não, se ele já tem empresa ou não. Então, a primeira pergunta. Uma segunda pergunta, qual o regime tributário que ele está? Certo? Uma terceira pergunta, por que ele quer mudar de contabilidade? Essa é a minha preferida, sabe? Porque ela é uma pergunta aberta. O cara, muitas das vezes, quando ele vai trocar de contabilidade, ele está insatisfeito. Só que ele não sabe por que de fato ele está insatisfeito. Ele é amigo do cara. Então você tem que fazer uma pergunta, porque assim, ele não está analisando inicialmente valor. Ele está analisando o que aconteceu na situação da empresa antiga e você tem que mostrar que a sua empresa não vai deixar acontecer o mesmo problema. Então, cara, você já está com essa contabilidade, você me falou aqui, Almir, há mais de 6 anos, cara. Por que você está querendo trocar de contabilidade? O que essa contabilidade não te entregou nesse período que seria importante para você ter numa outra contabilidade? É uma pergunta aberta, é uma pergunta que o seu cliente vai falar o que é importante para ele, para que você possa dar continuidade no processo de qualificação. Perfeito. Ô Pedro, você colocou uma situação aqui perfeita, só que só faz pergunta, só tenta contato, só faz pergunta quem quer vender. A gente tem um slide passando aqui na nossa tela do meio, que vai passar daqui a pouco, que é vende que passa, que a gente acredita, aí ó, tá passando aí agora, ó, vende que passa, porque a gente acredita que não tem nada mais importante na empresa do que vender. Só que eu queria falar disso relacionado a essa questão, que é o seguinte ponto. O contador, ou ele tem que fazer esse trabalho, ou ele tem que pagar alguém que faça esse trabalho. Por quê? Às vezes o contador é um contador renomado, às vezes fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um cara que se acha muito importante, que de fato ele é importante para os clientes, para a família, para a comunidade. Só que quem está tendo o primeiro contato com ele não vê essa autoridade dele. Então, se o contador ficar arrogante atrás da mesa, achando que o cliente vai chegar, vai se jogar aos pés do contador, por favor, faça minha contabilidade, isso não acontece mais como acontecia há 20 anos atrás. O contador, se ele não entender que ele tem que realmente ligar para o cliente, tentar entender a situação, levantar o problema, a implicação, que são as consequências disso, a necessidade de tentar agendar uma reunião, ele não vai fechar com ninguém. Porque vendas, antes de tudo, cara, é um ato de
primeiro, de humildade, porque você tem que se colocar aí a serviço de entender o cara. Tá disposto a tomar não? Tá disposto a tomar não, tem que ter essa musculatura de tomar não e continuar tentando. E paciência. Paciência. E uma regra que a gente tem aqui é nunca desistir do lead. Cara, muitas vezes a gente tem aqui o cliente que recebe um pedido de orçamento no WhatsApp, ele olha para a cara do cliente. Se ele acha que a cara na foto do WhatsApp que o cara tem cara de pobre, ele não liga. A gente já aconteceu aqui, eu posso falar de cliente que olha na foto do cara, vê que o cara é preto, o cara não liga, porque acha que o cara não vai ter dinheiro, vê que o cara tem cara de pobre, não liga. Sim. Só que deixa eu te falar uma coisa, cliente não tem cara. Cliente é branco, cliente é preto, cliente é travesti, cliente é amarelo, cliente é japonês, cliente é mulher, cliente é tudo. Tem que ligar e saber. E acontece muito esse preconceito. Então, na vendas a gente não tem preconceito, a gente tem que ligar e entender o que o cara quer. Se o cara não é um lead, descarta. Se o cara é um lead, trabalha nesse lead. Exato. Certo? Não desiste. Pedro, fala aqui na sua realidade. Chegou um pedido de orçamento para você hoje, você não conseguiu falar. Quantas vezes você tenta falar com esse cara e como você tenta falar com esse cara até você conseguir fechar com ele? Posso soltar então o fluxo de cadência para o pessoal? Pode soltar o nosso fluxo de cadência. De verdade? Para ficar então, de corte bom, para esse então, pessoal. Vamos embora lá. O nosso fluxo de cadência, Almir, funciona da seguinte maneira, tá? A gente tenta contato com o lead em 10 dias consecutivos. Na verdade, alternados, tá? O nosso fluxo ele tem 12 atividades. Então, primeira coisa, 10 dias. 10 dias é o tempo máximo que eu vou tentar contato com esse cara e 12 atividades, tá? Essas atividades elas são alternadas em 4 canais. Ligação, que é o nosso principal canal. Hoje, por ligação, a gente tenta contato com o cara pelo menos 4 vezes nesse fluxo. WhatsApp, mais pelo menos 5, 6 WhatsApp. E-mail e contato de LinkedIn. Ou seja, esse cara, no último dia, no último contato, geralmente ele vai falar: Pedro, cara, me desculpa, cara, eu tava super agarrado, imposto de renda, me liga daqui 10 dias, por exemplo, ou ele vai me xingar. Ele vai falar assim: Pedro, cara, eu deixei o contato, não demonstrei interesse, mas não quero falar agora, não me liga mais. Ok. Para você que está ouvindo isso, pode soar como um grosseiro ou algo de sentido. Mas se você não faz um fluxo de cadência com o seu potencial cliente, você não vai conseguir falar com ele. E ele vai cadastrar lá, vai ficar com expectativa ruim. Por exemplo, fiz contato no site do contador agora e não recebi contato. Então, como que seria esse fluxo? No primeiro dia, Almir, a gente liga, esse cara pediu contato no nosso site. A gente liga na parte da manhã, no primeiro horário, quando ele se cadastrou. E se a gente não conseguir falar, a gente manda um WhatsApp e na parte da tarde a gente tenta um novo contato. Ou seja, no primeiro dia a gente tem 3 atividades. No segundo dia a gente vai fazer uma nova ligação e aguardar. Se a gente não tiver retorno, a gente pula mais 2 dias, tenta um e-mail e um WhatsApp. Se não atender, se não responder, a gente faz uma nova ligação. Depois disso, a gente vai para o 4º passo, tá? A gente vai colocar aqui no print depois na tela para que vocês possam acompanhar. No 4º passo, a gente faz mais um contato de ligação e mais um WhatsApp. Depois, a gente espera mais um dia, manda um novo e-mail respondendo o e-mail anterior que não teve resposta e mais uma ligação. E aí, se esse cara não responder mais nada, depois de 2 dias, a gente faz uma última ligação e manda um e-mail e um WhatsApp de descarte. Fala, fulano, tudo bem? Cara, tentei fazer contato com você nesses últimos 10 dias, não recebi seu retorno e acredito que a sua rotina esteja bem corrida e por isso que a gente não está conseguindo falar. Deixa aqui os meus contatos, me coloca à disposição para a gente falar futuramente. Então, esse é o nosso fluxo de cadência e, cara, dá muito certo. Tenta implementar esse fluxo de cadência no seu escritório e vai fazendo as adaptações. Às vezes o canal de venda, o horário que você faz essa ligação. Perfeito. E então, assim, para a gente finalizar, vamos deixar alguns recados aqui para a gente finalizar. Primeira coisa, pessoal, seguir aí a metodologia SPIN. Neil Heckman, lembrei o nome. Neil Heckman. Então, a metodologia SPIN, que é situação, problema, implicação, necessidade. A gente falou 2 regrinhas. Primeira, tentar contato. Segunda, perguntar a situação. Terceira, agendar reunião. E, por fim, vender. Exato. Então, se seguir isso aqui, já é um grande começo para as empresas contábeis. Deixar aqui algumas dicas aqui. Deixa na do meio, pode deixar na do meio aqui, por favor, meus amigos. Seguinte, nós estamos em Belo Horizonte,
quem quiser gravar conteúdo aqui conosco, nós utilizamos o estúdio da Senal Studios, que é quem patrocina este conteúdo, a Senal Studios. Da próxima vez nós vamos passar ela na telinha ali. É um estúdio aqui completo para que você grave seu conteúdo audiovisual. Nós temos o Contador Agora Academy, que é a nossa plataforma de treinamentos para empresas contábeis, para empresários contábeis, para quem quer ir alavancar seus negócios. Está o link aqui também. E também vai ter o link aqui, ou o QR Code, ou o link do contato direto do Pedro, para quem quiser ir contratar os nossos serviços de marketing e venda, certo? É isso aí. Então, muito obrigado. Valeu. Valeu e até o próximo conteúdo. Até a próxima. Valeu. Abraço.